Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aplaudamos a palavra do Senhor que foi proclamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar, por gentileza. Querido filho, querida filha, você viu que evangelho lindo? Você sabe que esse evangelho é um dos evangelhos nos quais a gente percebe muito da índole de Maria, do caráter de Maria, né? É claro que Maria foi uma criatura, mas não dá para negar que não é toda criatura criada por Deus que é eleita para ser mãe do filho dele, que é assunta ao céu, que é concebida sem o pecado original. Não é a toda criatura que ele diz: olha, todas as gerações te chamarão bem-aventuradas, como ele disse, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 56. E o exemplo lindo, filho, filha, que é um exemplo para as nossas famílias também, desse Evangelho, é que Nossa Senhora estava a serviço. Você sabe que Nossa Senhora morava em Nazaré, no norte de Israel. E ela saiu, ela foi pela via perto do mar Mediterrâneo, chamada hoje, naquela época também a via Stella Maris, né? Via Maris, desculpa. Ela desceu até En-Karen, ou En-Karin, onde morava Isabel, né, a sua prima, que é do lado de Jerusalém. Eu já tive a oportunidade de estar lá em peregrinação. É a coisa mais linda da vida. Quem puder um dia fazer uma peregrinação para Israel, sei que nem sempre é acessível, mas talvez, né, tem gente que junta dinheiro para assistir o jogo do Corinthians no Japão, né? Outros que, pensou se você tivesse juntado seu dinheiro para ir lá ver o Brasil na final? Vamos mudar de assunto, né? Eu já comi chocolate suíço, mas sexta-feira passada nós tomamos um chocolate croata, né? Então vamos mudar de assunto, porque a Copa ainda está acontecendo e a ferida ainda está sangrando, né, gente? Mas enfim, tem gente que junta dinheiro para tanta coisa. Olha, eu digo para você, se você puder, um dia que for acessível, se programe e peça a Nossa Senhora também, peça a Deus, que Deus providencia, pelas mãos de Maria, a graça de você ir para a Terra Santa. Eu fui, gente, lá nessa casa, tem uma igreja construída na casa, no lugar onde estava a casa, óbvio, onde aconteceu esse evangelho. Onde Maria visitou Isabel, ela grávida, andou 150 quilômetros, subiu um morro, porque em Karen em cima de um morro a casa, né? Para servir a sua prima que estava mais velha, grávida, precisando de cuidados. Faça a experiência de ir na Terra Santa. Eu vou o ano que vem, eu ia falar amanhã, eu vou o ano que vem conduzir uma peregrinação em maio para a Terra Santa e outra em setembro. Se quiser, entre em contato depois com a obra de Maria, a gente vai junto, ou com outro diretor espiritual que você escolher. O importante é que você tenha experiência, peça a Deus e quando for possível, vá. Mas voltando ao assunto, ela foi servir a sua prima, né? E ali ela deu essa lição linda do serviço, do amor. Porque, gente, a vida em família é uma vida constante de serviço. E quando você sai dessa lógica do servir, a vida em família se torna insuportável.
Porque Deus nos chama a servir. E na família nós somos chamados por excelência a servir. Por exemplo, quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Eu estava no meu período de descanso, né, com a minha família, e voltei há pouco tempo. E eu tenho uma irmã com 2 sobrinhos pequenos, né? Eu já sabia, claro, mas você vendo é diferente, né? A melhor maneira no mundo de se tornar menos egoísta é ter filho, né? A minha irmã, ela só pensa nela em último plano quando pensa, né? Porque tem uma de 1 ano e meio, tem outro de 4, né? Já tem a comida da Clara, já tem a roupa do Marcelo, nós vamos viajar, mas já pegaram as fraldas da Clara, cadê o remédio dele? E se ela passar mal? Porque tem que pensar também, né? Mãe tem que ser meio adivinho, né? Pai também, claro, porque pode ser que o menino vá, coma alguma coisa e passe mal, né? Quem sabe? Então tem coisas, a mãe já vai descobrindo, olha, ele se dá bem com esse tipo de remédio. Não, com aquele lá, se ele tomar, o remédio faz mais mal do que bem, não é verdade? Os filhos não são iguais, às vezes com uma filha funciona um remédio, com outro filho não funciona. Às vezes um filho é mais friorento, pega o frio e já fica gripadinho, a outra não. Então, a vida em família é uma vida de serviço, não é? A mãe e o pai estão sempre servindo os filhos. E eu quero aqui chamar a atenção dos filhos e puxar a orelha, que os filhos não sejam ingratos aos seus pais. Porque o que eu mais vejo, infelizmente, é um filho que quando cresce, o pai fica idoso. Eu sei que não é fácil cuidar, às vezes, de um pai idoso, mas perde a paciência, trata de qualquer jeito, não vai visitar. Não se esqueça que é a sua mãe que limpou a sua bunda quando você era criança, né? Foi a tua mãe que te deu comida, que te amamentou, foi o teu pai que trabalhou. Ele tem erro, ele tem fraqueza? Talvez tenha, mas ele deu o melhor dele para que você não passasse fome, para que você não fosse um órfão. Então, gente, nós temos que honrar os nossos pais. Está escrito na Bíblia, honra pai e mãe, para que você seja feliz e tenha longa vida na terra. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Então, é preciso ser grato, porque o pai e a mãe, como Nossa Senhora servindo Isabel no Evangelho de hoje, eles vivem num serviço constante. Claro, tem pai e mãe que talvez deixou a desejar em alguma área. Se deixou, não somos eu e você que iremos julgar. Está na mão de Deus. Mas mesmo se o seu pai não foi o pai que você acha que ele deveria ser, ele merece o seu respeito. Se ele humanamente não merecer, por Deus ele merece, porque quem te pediu foi Deus. Então, por amor a Jesus e a Deus, você vai honrá-lo e amá-lo, mesmo que no teu coração isso não seja natural. Eu sei que existem situações situações as quais são desafiantes e difíceis, eu sei. Talvez um pai alcoólatra, um pai que bateu, um pai que abusou, mas gente, eu respeito o seu sofrimento, o padre acolhe com carinho, mas a nossa situação particular não muda a Bíblia, não muda o mandamento de Deus. E claro, às vezes é mais difícil, mas a gente vai pedir mais graça a Deus, mais sabedoria, né? E quanto mais te custa obedecer a Deus em um aspecto da sua vida, mais mérito essa obediência tem diante de Deus. O que mais te custa viver é o que mais agrada a Deus. Sabe por quê? Porque aí você está provando o seu amor por Ele. O meu pai não merece talvez o meu amor humano, mas Deus merece. Então, por Deus, por amor a Deus, eu vou honrá-lo e amá-lo até o fim. Sabe? É um gesto de fé. Eu sei que é difícil. Às vezes exige um heroísmo do nosso coração. Mas nós somos chamados a amar e a honrar os nossos pais. E mais do que isso, amar e a honrar os idosos. Nós temos esse defeito no Ocidente, é próprio da nossa cultura. Gente, eu tive a oportunidade de já ir em países árabes, né? Próprio em Israel, ali a região palestina, em outros países de cultura árabe, mais para o Oriente, mais médio ali mesmo, aliás, mais sentido Ásia. E eu percebi como no país árabe e como nos países orientais, eles têm de fato uma honra para com os idosos, um respeito para com os idosos. Vai num país árabe um filho desrespeitar um avô para ver o que acontece. Capaz de perder arrancar uns 3 dedinhos dele. Claro, não precisa ser assim, mas a gente tem que honrar os nossos idosos. Hoje os jovens não têm mais paciência de ouvir um avô. Por quê? Porque eu preguei ontem no Osana Brasil, lançando o meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, lancei ontem, né, pela Canção Nova, e eu falava muito do dano que esse excesso de informação faz na cabeça das pessoas, esse excesso de conexão, sobretudo dos jovens. O jovem não consegue mais escutar a avó. Por quê? Porque ele quer ver o que está lá naquele aplicativo, que eu pensei o nome agora, mas não vou falar, né?
Ele quer saber quem matou o Curiri, né? Quer, sabe, dizer bora Bill, bora amigo do Bill, é isso. A tarde dos jovens é vendo, né? Eu estou nervoso, eu quero saber quem matou o Curiri, né? Bora Bill, vendo esses vídeos, se alimenta de futilidade, né? Claro, distrair um pouco é uma coisa, mas tem jovem que já não faz mais tarefa, só no dia inteiro nisso, fazendo videozinho, né? Ai, padre, é que é bom, né? Dá dinheiro. Se você trabalhasse, você ia ganhar 3 vezes mais dinheiro e não ia danificar a sua cabeça, a sua aprendizagem. Mas o jovem está tão viciado em ficar com o celular, em ter tanto estímulo com a tela, com o jogo, que ele não consegue mais parar para escutar o avô, a avó. Eu sei que não é fácil, às vezes a avó vai te contar a história que você já ouviu, mas é uma caridade e agrada tanto o coração de Deus quando um jovenzinho tem paciência com um idoso, né? Ou que não seja jovenzinho, quando um filho tem paciência com o pai. Eu sei que a vida é corrida, nem sempre dá, mas se for possível, faça por Deus, sirva dando atenção, sirva obedecendo. Olha, eu digo para você, filho, é a missa das famílias, eu estou falando para as famílias. Você, filho, a desobediência aos pais é um pecado que desagrada demais o coração de Deus, sabe? Tantos jovens desobedientes, tanto adolescente que começa a ler um resuminho no Google e acha que sabe tudo da vida. O teu pai, tua mãe, o teu avô, a tua avó, eles já viveram. Eles são de outra época, mas eles têm experiência. Tenha certeza que os erros que você vai cometer, talvez eles já cometeram. E eles estão te dizendo, filho, não vai por aqui, porque o pai já foi e se estrepou. Você quer também, né? Então a gente tem que aprender essa lição do serviço na escuta, essa lição do serviço, sabe, na doação às pequenas coisas dentro de casa. E o interessante, gente, olha só, essa mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi tão bonita. Em 1531, no pé da colina de Tepeyac, ela apareceu a um índio chamado Juan Diego, que hoje é San Juan Diego, né? Um indígena. Naquela época, aquela região era chamada de Nova Espanha. Começava no Arizona, nos Estados Unidos, que era parte da Espanha, né? Que era a América Espanhola, e ia até a Costa Rica. Então, existiam alguns colonizadores lá, os espanhóis, os europeus, e infelizmente os indígenas eram muito desprezados, tidos assim como um povo sem expressão, sabe? Não se respeitava a cultura, não se respeitava o valor deles. E Nossa Senhora apareceu para Juan Diego, esse índio que já tinha quase 60 anos, e ela apareceu como uma jovenzinha, porque quando Nossa Senhora engravidou de Jesus, ela tinha aproximadamente 12, 13 anos, era comum naquela época, né? A gravidez era cedo, e ela apareceu a ele e o chamou de Juanito, que quer dizer Joãozinho, né? Olha só como a mãe aborda o filho, né? E ele ficou admirado. Ela perguntou para ele, onde você vai, meu filho? Eu estou indo para a cidade do México, porque eu vou à missa. Interessante o jeito que ele descreveu os sacerdotes. Vou à missa onde está o sacerdote que nos traz a presença de Deus, que nos leva às coisas de Deus, né? E Nossa Senhora disse para ele, olha, vai lá falar com o bispo, que eu quero aqui no pé dessa colina construir a minha casinha sagrada. Olha que coisa linda, não é coisa de mãe mesmo, né? A minha irmã agora que está com criança pequena, tudo é no diminutivo, né? Às vezes a gente que é marmante, eu fico até, falo, para de falar isso, né? O pezinho, o cabelinho, a comidinha, a colherinha, né? Aí às vezes ela esquece e fala comigo, né? O pezinho, aí eu olho para o meu 45, 46 aqui e falo, olha, tá longe. Mas não é coisa de mãe, né? Ela disse para Juan Diego, eu quero aqui construir a minha casinha sagrada. Vai lá falar com o bispo. E ele foi falar com o bispo, imagina, um indígena simples do interior, né? Senhor bispo, veio aqui porque pareceu uma mulher, a coisa mais linda do mundo. Todas as aparições de Nossa Senhora, todos os que viram relatam que a beleza de Nossa Senhora é tão grande que eles ficam assim, sem voz, sem reação. Uma senhora muito bonita apareceu a mim e me pediu para vir aqui falar para o senhor construir uma igreja, uma casinha para ela lá. E o bispo não acreditou, não é? E a gente não pode julgar o bispo como incrédulo, tá, gente? Porque o que se espera de um bispo é que ele seja prudente, né? Que ele analise as coisas com calma. A igreja, ela só reconhece uma aparição depois de anos. Por quê? Porque tem muita gente doida nesse mundo, né? Claro que não na sua família, em outros lugares, né? Assim, mas tem maluco para todo lado, não é verdade?
Gente doida, gente que diz que vê Nossa Senhora e começa a cobrar passe para o povo ir lá, quer viver disso. Infelizmente. Então o bispo tem que ser prudente, né? O bispo não acreditou. E o índio voltou na sua simplicidade e falou, olha, voltou no mesmo lugar e Nossa Senhora apareceu de novo. Olha, eu acho que a senhora devia escolher outro. Olha a palavra que ele usou na sua humildade, né? Eu sou um burro de carga, ele falou para ela. Eu sou um homem simples, um homem que trabalha carregando peso. Escolhe um outro. Ela disse, não, eu escolhi você. Ela disse para ele, eu tenho muitos servos inteligentes. Mas imagina, um bispo, um papa, né, que fala tantas línguas, que estuda tanto, mas é você que eu quero. E ele foi, ela imprimiu, né, quando ela apareceu, a imagem dela no manto dele, né? Coisa mais linda é essa imagem aqui. E você vê que ela apareceu mestiça, né, com as expressões indígenas, com a expressão daquele povo tão sofrido. E é tão bonito isso, porque onde Nossa Senhora aparece, quando ela aparece na África, ela aparece negra. Quando ela apareceu na Ásia, ela apareceu oriental, né? Para dizer que ela é a mãe de todos os povos. Então, ele voltou, né, e disse, olha, o bispo não vai acreditar em mim. E sabe o que ela respondeu para o Juanito, né, para o Joãozinho? Como que é o seu nome? Diga aí o seu nome agora. Maria, ela está dizendo assim, ô Mariazinha, minha filha, né? Flavinha, né? Nunca me chamaram de Adrianinho, não sei porquê, né? Mas para mim ela fala, meu filhinho, né? Não é o padre Adriano, não, é meu filhinho Adrianinho. Josézinho, né? Clarinha. É assim que ela escuta você. Luquinha, chama você, desculpa, Luquinha, não é? Você em casa. Sebastianinha, tem nome que não rima com o diminutivo, mas para ela, mãe é mãe, né? Mãe tem um jeitinho de chamar. Ela disse para Juanito, Joãozinho, não tenha medo. Não estou eu aqui que sou a sua mãe? Ou seja, o que mais que você precisa? Não estou eu aqui que sou a sua mãe? Vai lá falar com o bispo e eu te encarrego dessa missão. Construir a minha casinha aqui no pé desse monte. E por que ela quis que ele a servisse? Porque ela tinha servos mais inteligentes, como ela mesma disse. Mas ela quis que aquele humilde servo a servisse, levando a glória de Deus, levando a intercessão dela, levando a presença dela através daquela obra, da construção da igreja e daquela mensagem. Não é? E ela disse para ele o seguinte, eu quero que vocês construam essa casinha, essa igreja, porque nessa igreja, o meu olhar compassivo vai estar sobre todos os que nela rezarem. E eu vou atender, levando os pedidos ao coração do meu filho Jesus. Olha só, Nossa Senhora quer fazer de nós instrumentos, como fez de São Juan Diego, instrumentos do olhar compassivo dela para alcançar os sofredores. É interessante que Santo Efrem, né, ele dizia que Nossa Senhora é o seguro refúgio dos náufragos, né? São Lourenço Justiniano, a esperança dos condenados, dos pecadores. Como quando o seu filho se machuca, você pode ter 3 filhos, né? Se um se machuca, você só olha mais quase que para aquele, né? Se tem um mais problemático, né, a mãe acaba dando mais atenção. Não que Nossa Senhora não ame os filhos bons, mas como disse aqui Santo Efrem, ela é o refúgio dos náufragos. Aquele doente, aquele em depressão, aquele pecador, ela está sempre perseguindo para amar, para exercer a compaixão, para levar até Jesus. E Deus deu uma autoridade para Nossa Senhora, Deus deu um poder para Nossa Senhora. Ela não é deusa, ela é uma criatura, mas uma criatura escolhida e abençoada, está escrito na Bíblia. Todas as gerações se chamarão bem-aventuradas. Não acreditar nisso é desfazer o que Deus fez e desdizer o que Deus disse. É interessante, tem gente que acredita tanto na Bíblia, mas não entende isso que é evidente. Deus escolheu Nossa Senhora para fazer dela um instrumento de salvação. O Salvador é Jesus, mas ela é aquela que nos leva a Jesus. E é só ler as bodas de Caná. Aquela passagem do casamento, onde Jesus transformou água em vinho. Eu ia falar alga em vinho, né? É água em vinho. Jesus disse para ela, não é hora de eu fazer milagre, mãe. A minha hora não chegou. Jesus disse para ela, olha, deixa eu quieto, eu quero dançar, eu quero ficar aqui com os discípulos. Mas por que Jesus fez o milagre, se não era a hora?
Porque Nossa Senhora pediu, está na Bíblia, João capítulo 2, é só ler. Agora você vem me dizer que Nossa Senhora não tem poder de intercessão diante do seu filho? Antes que eu tenho certeza que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos surpreender. Porque aqueles que ofendem Nossa Senhora aqui na terra, vão se ver com o filho dela lá no céu. Se forem para lá. Com todo respeito, o padre diz. Porque eu digo para você, se xingarem você, talvez você não se ofenda tanto como quando ofendem a sua mãe ou xinguem a sua mãe. Não é? E Deus escolheu Nossa Senhora para ser portadora de mensagens. Gente, quando você pega a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, meu Deus, fortíssima, sabe? Ela disse tudo o que ia acontecer com a França, que era chamada de filha predileta da igreja depois da Revolução Francesa. Mataram milhares de padres religiosos, extinguiram as ordens religiosas, quase tiraram a fé de lá. E hoje, quando você vai à França, a Canção Nova tem uma casa lá, você vê o quanto que a fé quase, me perdoe a sinceridade, com algumas raras exceções, quase inexistente em muitos lugares. É um país no qual muitas das pessoas, a maioria quase do povo, se declara ateu. E ela apareceu lá, em La Salette, dizendo, chorando pelos pecados da humanidade, chorando pelos pecados contra os mandamentos da igreja, as pessoas que não iam mais à missa no domingo, não iam mais à missa no dia de preceito. E não ir à missa no domingo é um pecado grave, sabe? Ela nos chama à conversão. E em Guadalupe, ela nos chamava à oração e também nos chamava a estar debaixo do seu olhar compassivo. E o Juan Diego se sentiu pequeno para aquela missão e enfrentou muitas lutas. Mas a virtude daquele homem, por isso que ele é santo, ele disse sim, como Nossa Senhora disse sim. Ele serviu. Deus também te chama, filho, filha, a servir na sua família, sendo um instrumento do olhar compassivo de Nossa Senhora dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, cuidando do idoso, cuidando de uma criança que também não é brinquedo, viu? Vou tirar o chapéu para as mães aí, para os pais. Eu fiquei com os meus sobrinhos lá um pouquinho, né? Brincava com eles o dia inteiro. A hora que dava 9 da noite, eu perguntava, alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? A gente vai ficando, né, mais maduro, mais janeiros. É difícil acompanhar o pique de uma criança. E criança é criança, eles têm energia, eles querem brincar, eles estão descobrindo o mundo, né? Mas Deus te chama, Nossa Senhora te chama a servir, cuidando de um filho, cuidando de uma criança, e a servir também na igreja, claro, com discernimento. Eu acho tão prejudicial e tão falta de discernimento quando você vê uma mãe, por exemplo, que tem 3 filhos pequenos e que fica enfurnada na igreja e deixa os filhos, sabe, de qualquer jeito, ou o marido que fica enfurnado na igreja e deixa os filhos de qualquer jeito. Você tem que ir à missa nos domingos, você tem que servir, mas a sua família é a sua primeira missão. Você não pode abandonar a sua família com desculpa de que você é missionário. Se você quisesse ser missionário, se tornasse freira, ué. Antes, agora você casou. Cada coisa no seu lugar. Eu não posso querer viver como um homem casado porque eu sou padre, eu vivo para missão. E você casado não pode querer viver como um padre, porque você casou, né? Os pingos nos is. Claro que você tem que servir, mas com discernimento. Sirva na sua casa. Claro, ai padre, meus filhos já não são mais crianças, tudo estudado, namora, não quer saber mais de mim, sai de casa e vão no final de semana para casa de um, para casa de outro. Aí é outro papo. Ah, eu não tenho filho pequeno, meu marido e eu estamos bem. Aí é outro papo. Se enfurna na igreja mesmo para você não ficar em casa assistindo novela, né? Pelo amor de Deus. Assistindo o que não deve. Mas se a sua família precisa de você, se você tem filhos pequenos, sirva sim a igreja, mas com discernimento. Porque eu vejo famílias nas quais os filhos cresceram, eu acompanhei uma família um tempo atrás, que os 3 filhos cresceram revoltados com a igreja, porque quando eles eram criança, na cabeça deles, a igreja era aquela que roubava a mãe deles, né? Roubava a presença da mãe. E a gente tem que ter discernimento. A criança, o filho é criança, precisa de mais atenção. Cresceu, ou seja, pode começar a servir mais, participar de um grupo, de uma pastoral, de uma comunidade, mas exerça o discernimento, porque existem fases da vida do filho que nunca mais voltam, você sabe disso. E se você perder o território no coração dele na infância, se você perder de semear valores, de ensinar fé no período da sua formação ali, sabe, da construção da autonomia de base, da segurança, os primeiros anos, você não conquista mais. Agora,
você não pode deixar que o celular e que a internet eduquem seu filho. Educar dá trabalho, mas é um serviço que agrada o coração de Nossa Senhora, que agrada o coração de Deus. Eu vejo o meu sobrinho de 4 anos, né, eu estava lá, vou dar o exemplo mais perto de mim. Nossa, gente, a gente às vezes que não tem criança, a gente tem umas ilusões, né? Eu mesmo achava que, tipo assim, a criança larga a fralda e já dá ódio, já vai ao banheiro sozinho. Eu falei na pregação ontem, né? Se limpa sozinho. Tem criança que demora, né, meses e fazendo o que não deve na calça, e a mãe ensinando. Como pai e mãe tem que repetir as coisas, né? Não é verdade? E você, o menino não ouve. Ele ouve sim, mas educação, né? Repetitio mater scientiae, dizia, né, um provérbio latino. A repetição é a mãe da sabedoria, da ciência. É difícil, eu sei, educar, mas é de menino que se torce o pepino. Você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que dizer não, você tem que dizer sim. Olha, eu vejo às vezes no confessionário, eu atendendo confissão, quando você atende uma pessoa que foi ensinada as coisas de Deus desde criança, é tão diferente. A pessoa pode até pecar, mas dentro dela tem uma dor por ter pecado. Ela foi ensinada a amar a Deus, ela foi ensinada o sentido do porquê o pecado é ruim. Ela tem um desejo de vencer aquilo. Agora a pessoa que ouviu falar de qualquer jeito, não tem consciência, tanto faz, tanto fez. Estou aqui porque me pediram para vir, né? No confessionário. Então, pai e mãe, sirva como Nossa Senhora, como Juan Diego, educando os seus filhos, conversando e reconversando e triconversando, se for o caso. Ai, padre, se fosse repetir só com o filho, estava bom. É duro que eu tenho que repetir com o marido. Eu já falei para aquele traste, sem vergonha, né? Ele não aprende, padre. Sempre ele deixa a toalha em cima da cama. Esses dias eu perguntei, você deixou a toalha em cima da cama de novo? Ele me respondeu, você queria que eu deixasse em cima do ventilador, no teto? Eu falo para ele, né, para ele não acertar o vaso na hora de fazer, né, o número 1 lá, ir ao banheiro, mas ele faz tudo fora, né? Tal. É a repetição, claro, eu estou dando exemplos assim, muito banais até, mas você tem que repetir, conversar com a sua esposa, conversar com o seu esposo. E tem coisa que é temperamento, né? Por exemplo, tem gente, eu gosto de dar os exemplos. Você pega uma pessoa com temperamento fleumático. A pessoa, ela precisa de mais tempo para entender as coisas. Às vezes, para fazer, é um temperamento muito bonito, mas a pessoa precisa, sim, ela é um pouco mais lenta. Aí você já pega uma pessoa sanguínea, que já está pensando, você está pensando em fazer, ela já fez, né? Então a pessoa não quer saber quem morreu, ela quer chorar, né? Tá ali, tá no agito. Você vai falar que essa pessoa é ansiosa, ela não é ansiosa. Ansiedade não tem nada a ver com temperamento. Uma coisa é temperamento, outra coisa é transtorno ansioso. Talvez, se ela não cuidar do temperamento, ela evolua para um transtorno ansioso, mas não é que ela é ansiosa, ela é diferente, ela processa o mundo, ela experimenta as realidades e expressa as emoções de maneira diferente. Então, se você é essa pessoa agitada, eu sou uma pessoa agitada, por exemplo, agitada no sentido assim, de fazer muitas coisas, de aprender rápido, é o meu temperamento, meu pai é assim, mas tem padres que moram comigo assim, que até no café da manhã, eu já estou saindo da mesa. Passa o quê, meu filho? A manteiga. Vai dizer que não tem nenhum assim na sua casa. Mas quanto mais os anos passam, mais eu admiro gente assim, sabia? Pessoas calmas, que têm paz, né? É bonito, só que você tem que dar uma empurrada, senão a paz também a pessoa se torna uma tartaruga, né? Mas talvez você... E aquelas pessoas que vão falar, ela fala assim, você vê que ela está pensando, né? E eu já estou pensando em outras coisas que eu tenho que fazer. Mas Deus não errou em me fazer assim e não errou em fazer a outra pessoa assim. Se Deus criou o Padre Adriano assim, criou você assim, é porque, ou a pessoa assado, é porque Ele tem um propósito para aquela pessoa. Juan Diego não tinha o doutorado que as outras pessoas tinham, a instrução, mas Nossa Senhora escolheu ele. Então Deus escolheu você, escolheu a sua família, Nossa Senhora escolheu você. E quer que você sirva. Talvez você é um agitado que vai ter que ter paciência com calmo. Talvez você é um calmo que vai ter que servir tendo paciência com agitado. Talvez você é um poço de calma e precisa do seu momento de paz. Aí você teve um filho que é um furacão. É assim, né? Eu já contei a história com um amigo meu, falava, padre, eu não gosto da minha sogra. A filha dele nasceu a sogra escrita.
Porque puxou a avó, né? Acontece. Até o jeitinho de sentar e dobrar a perninha. Ele falou, Padre do céu, nunca mais falo nada. Os anjos dizem amém. Né? Mas aí tem que servir. Deus se alegra tanto quanto a gente ama alguém que é diferente, alguém que custa, né? Isso que é amor de verdade. Porque amar alguém que é parecido com você é fácil. Talvez você tenha um filho, uma sogra, alguém na sua família que está te dando trabalho. Mas ame como Nossa Senhora, tenha paciência, tenha um olhar compassivo, como Nossa Senhora em Guadalupe disse a Juan Diego, eu quero que a minha casinha seja construída aqui para eu ter um olhar compassivo para cada filho, para cada sofredor, para cada pecador. Tenha também um olhar compassivo de Nossa Senhora servindo a sua família, servindo na igreja, eu como padre servindo o povo, sabe? Servindo a Deus. Talvez você se sinta pequeno como Juan Diego, né? Eu não sei muitas coisas, eu não sei falar, mas Nossa Senhora quer o seu serviço. Na igreja, tão bonita aquelas senhoras que às vezes são tímidas, não sabem falar, mas vai lá cozinhar num encontro para os jovens, vai lá abrir a igreja, fechar a igreja, cuidar do jardim da igreja, tão bonito. E todo o serviço agrada a Deus, não tem serviço melhor nem pior, todo agrada a Deus. Enfim, vamos ficar em pé? Você já conheceu um pouquinho a história de Nossa Senhora de Guadalupe? Quem nunca tinha ouvido falar da história, assim, dos detalhes que o padre contou? Levanta a mão. Bastante gente. Mas eu incentivo você, conheça, que é apaixonante. Gente, Nossa Senhora é apaixonante. Quanto mais eu conheço dela, mais eu me apaixono. E cada mensagem, eu digo para você, imagina, se Deus permite que a mãe dele venha ao céu para falar alguma coisa, é porque é importante, né? Levanta os seus braços assim e repita com o Padre. Virgem Maria, eu consagro a Ti, a minha família. Se você tem filhos, os meus filhos. Se você é casado, o meu casamento. Eu consagro a Ti, Virgem Maria. Eu consagro a Ti, Virgem Maria. A minha vocação. As minhas fraquezas. Os meus dons. Como é bom, Mãe. Como é bom, Mãe, receber Tua visita. Eu sei que a Senhora me visita neste momento. Eu sei que a Senhora me visita neste momento. Visita o meu coração. Visita o meu coração. Visita a minha família. Visita a minha família. Visita a minha casa. Visita a minha casa. Eu sei que a Senhora me diz. Eu sei que a Senhora me diz. Não tenha medo. Não tenha medo. Não estou eu aqui que sou a sua mãe. Não estou eu aqui que sou a tua mãe. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Como eu posso ser digno? Como eu posso ser digno? Como eu posso merecer? Como eu posso merecer Que a mãe do meu Senhor que a mãe do meu Senhor me venha visitar. me venha visitar. Me ensina, Virgem Maria, Me ensina, Virgem Maria, a servir como a Senhora. A servir como a Senhora. Sobretudo os mais difíceis. Sobretudo os mais difíceis. Com paciência. Com paciência. Com amor. com amor, Com compaixão. com compaixão. Me ensina a ter o Teu olhar Me ensina a ter o Teu olhar de compaixão de compaixão para cada membro da minha família, para cada membro da minha família, para cada um da minha casa. para cada um da minha casa. Dai-me a paciência para ensinar, Dai-me a paciência para ensinar, para formar, para formar, para corrigir. para corrigir. Tu és santa, Tu és santo, Tu és fiel, Mãe. Tu és fiel, Mãe. Me ensina a ser também. Me ensina Ensina a ser também. singela, doce, pura, Os seus braços erguidos, cante isso. Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, cante. Ensina-nos a viver
como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova vida. Maria Santa, cante. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova vida, a nova vida. A nova vida, a nova vida. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito que cobriu Nossa Senhora com a sombra e fez dela cheia, a plena da graça. O Evangelho de hoje diz que a saudação de Nossa Senhora fez estremecer João Batista no vento. Que Nossa Senhora possa nos saudar nesta tarde. Melhor, que ela possa nos visitar a nossa casa, visitar você que está no hospital, visitar você, mãe, que intercede por filho que está na drogadição, visitar você que é esposa, que tem um marido, infelizmente, na bebida. Eu não sei qual é a sua realidade, mas no dia de hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, ela está nos visitando. Assim como o Juanito foi visitado por ela, o Senhor está visitando a nós, a você que está aqui e que representa a sua família. O Senhor está visitando a sua casa. Que bom, meu irmão, que você veio hoje para o santuário. Você que representa toda a sua família que tem esse sobrenome. Nossa Senhora está visitando a sua casa. Nossa Senhora está levando a paz para a sua casa. Você que está vivendo em pé de guerra, você que tem vivido situações de palavra de distorção, de irritabilidade, Nossa Senhora vai levando a paz. Ela é a rainha da paz. Nossa Senhora tem o título de onipotência suplicante, aquela que quando suplica, ela consegue retirar do coração do filho dela tudo que é de bom, e ela está intercedendo agora por você, ela está intercedendo pela sua família. Obrigado, Nossa Senhora, por nos visitar. Obrigado, Nossa Senhora, por esse amor materno. Obrigado porque a Senhora nos consola. Obrigado porque a Senhora intercede por nós. Muito obrigado, Mãezinha do céu. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova vida. Eu quero ouvir vocês cantando Maria Santa e fiel. Maria. Isso, canta com o coração para Nossa Senhora. Presta atenção no que você está cantando, olha a letra. Olhos e por Ele a nova vida.